Então, estamos aí 1h08, e é uma segunda-feira muito importante, porque ela tem um empate do Inter contra o Curitiba, e o Inter deixa de ganhar 2 pontos, tem uma vitória muito boa do Grêmio sobre o Fluminense, mas tem sobretudo, a possível saída do Eduardo Cudê, exatamente. Eu quero pedir para o Eduardo Gabardo que inicie o programa, trazendo as últimas informações, novidades, se é que elas existem, ou se ainda continua a reunião, hein, Gabardo? Continua ainda a reunião, Pedro. É no estádio Beira-Rio, com a participação dos dirigentes do Inter, o presidente Marcelo Medeiros, o vice-presidente Alexandre Chaves Barcelos e o executivo Rodrigo Caetano. Mas a informação que eu tenho é que o Cudê já não está mais na reunião. E que ele colocou a posição dele, que ele está irredutível na sua ideia de deixar o Internacional, né? O Cudê já está acertado com o Celta de Vigo, da Espanha, e o que está em andamento agora é uma reunião com os detalhes da definição do pagamento da multa rescisória. Agora o Celta tem que se acertar com o Inter. Bom, antes de falar da multa... Gabardo, desculpa te interromper. Desculpa te interromper, só para um esclarecimento aqui. O Cudê saiu da reunião e quem ficou na reunião? Os dirigentes do Internacional. Que só? Estão... pelo que eu sei, sim. Pelo que eu sei, sim. Com o Celta daí. Eu acho que o Cudê demitiu o Internacional e foi embora, é isso, né? Bom, e pelo que eu sei, foi feito um apelo muito forte, né, na tentativa de permanência do Cudê, e também não só da atual direção do Inter, como dos candidatos para a eleição, agora para presidente do Internacional. Leonardo Oliveira tratou disso há pouco em Esportes ao meio-dia. Então há um mutirão para a tentativa de permanência do Cudê. E isso vai continuar. Agora, o que me parece é que a decisão dele está tomada, e ele está irredutível. Bom, sim, mas por quê, Gabardo? Quais são as razões que ele apresenta para sair? Se ele é líder do Campeonato Brasileiro, se ele tem salário em dia, se ele já está muito próximo da semifinal da Copa do Brasil, se ele está classificado para a Libertadores, o que fizeram para ele? A razão principal, Pedro, pelo que eu busquei de informações, é o desgaste na relação. A relação ficou muito atritada. Bom, primeiro, quando ele foi contratado no ano passado, se trabalhou a ideia da montagem de um super time, né? Com grandes contratações. Aí veio o começo do ano, o Inter tentou grandes jogadores, o Nath Fernandes, até não conseguiu, mas estava... Busto como grande contratação. Pois é o jogador da confiança dele, né? Enfim, e aí veio a pandemia, a situação ficou muito complicada em termos de busca de jogadores, e o Cudê, ele continuou em todas as entrevistas reclamando do grupo. Quando chegou o Yuri Alberto, ele disse que ele era um jogador com experiência de Série A. Quando chegou o Maurício, a mesma coisa. Isso criou de parte dos dirigentes do Inter uma situação desconfortável. Tanto é que na semana passada veio a entrevista do Rodrigo Caetano, onde ele foi muito incisivo, muito duro, colocando a posição do Inter numa entrevista de proteção ao grupo de jogadores e também aos interesses financeiros do Internacional. Então, eu acho que estava acontecendo um desconforto de parte a parte, tanto dos dirigentes do Inter com o Cudê, que estavam reclamando a todo momento, como do Cudê com os dirigentes do Inter, que não estavam entregando para ele o que ele tinha pedido, o que tinha sido acertado lá no momento da sua contratação. A questão da multa. O valor estabelecido em contrato... Lá, quando os dirigentes do Inter foram buscar o Cudê na Argentina, o Roberto Melo, o Rodrigo Caetano e o Dave Bandeira, é de $2,5 milhões. Tanto para o Inter demitir, este é o valor base, tanto para o Inter demitir, como para o Cudê pedir para sair. Isto de janeiro, a partir de janeiro de 2020. Só que mês a mês ela vai caindo, né? Passa um mês, diminui um pouco. Em fevereiro diminui um pouco, março diminui um pouco. Agora, em novembro, este valor está em cerca de R$9,5 mil. Então ele vai caindo mês a mês. A partir de janeiro de 2021, aí sim, são 3 meses. Só para terminar. Aí, a partir de janeiro de 2021, aí sim, é uma multa fixa que corresponde ao equivalente a 3 meses de salário. Mas de janeiro de 2020 a dezembro de 2020 ela vai caindo mês a mês e hoje está em cerca de R$9,5 mil. Tá, e no 1º de janeiro estaria por volta de R$1,5 milhão.
3 vezes o salário dele. Mais ou menos. Mais ou menos isso. Deixa eu ver o seguinte, deixa eu ver assim, Gabardo, é importante, tu essa uma ideia de por que ele está saindo. Davi Coimbra é motivo para sair, para deixar um clube no meio da temporada e não atender a nenhum apelo feito pelos dirigentes do Inter? Me parece, é algo estranho isso, na verdade, é algo a se desconfiar, porque o Kudê, quando foi contratado pelo Inter, ele remanchou muito, ele vacilou, né? Ele disse que não queria ir porque ele tinha um contrato estabelecido com o Racing e custou sair, lembra? Foi um esforço que o Inter teve que fazer para poder contratar esse técnico, né? E ele inclusive não veio quando o Inter queria que ele viesse, né? Ele só veio depois de terminar o trabalho, como ele queria. Então, por que isso estaria acontecendo agora? Não tem lógica, sabe? Davi, eu acho que é porque lá ele tinha ambiente de trabalho. Lá não acho que... Me parece que a pista, para mim, é o que aconteceu na semana passada em relação ao Rodrigo Caetano. Esse é a gota d'água. Exatamente. Tem uma questão, Davi. Tem uma questão. Não vamos botar a culpa no Caetano, né? Porque o Caetano não, Pedro, olha só. Precisa voltar, essa relação conflituada, ela vem, como disse o Gabardo, ela vem de bastante tempo. Aconteceu o seguinte, ó. Já está todo mundo aqui apurando, enfim, tentando pegar pontas dessa questão toda. A direção do Inter já vinha pedindo para o Eduardo Kudê há alguns dias, algumas semanas, olha, falar menos. O Alessandro Barcelos, quando era diretor de futebol, falou 2 ou 3 vezes para ele, não fala em grupo curto, isso não ajuda. Não é de hoje isso. Porque assim, ela pediu algumas vezes, porque para não ficar aquela impressão assim, olha, quando ganha é um grande técnico, o elenco é curto, e quando ganha, aliás, o elenco é curto, é um grande técnico, e quando perde, a culpa é da direção. Veio insistindo, porque a pandemia liquidou com a capacidade de investimento do Inter, né? O Inter trata todo mês para pagar salário, ponto. O prêmio agora de 3 milhões e 300 da Copa do Brasil, ele será para pagar salários, não dá para investir nada em contratação. Então foi um pedido, e aí o pedido não foi sendo assim aceito, até que chegou naquele momento ali que ele falou, olha, eu gosto de falar a verdade, os jogadores que estão vindo são de não tem experiência em primeira divisão, e aí o Rodrigo Caetano, como disse o Davi, ele ficou irritado naquele momento ali, né? E ele disse, olha, eu também falo a verdade, tem jogador de primeira divisão sim. Então, assim, de uma certa forma, ficou me parecendo, Léo, que em algum momento o Eduardo Kudê, talvez até inconscientemente, ele estivesse forçando uma relação. Porque basta ele dizer não lá pro Celta que acabou tudo. Basta ele dizer não, olha, eu pedi reforços, eu pedi o Leandro Ferreira, me deram, eu pedi o Musto, me deram, eu pedi o Abel Hernandes, me deram, eu pedi o Saraiva, me deram. Eu pedi outros jogadores mais caros, mas aí veio uma pandemia, não vou deixar o grupo agora. Então ficou uma situação que ele brigou com a direção do Inter. Ele saiu da reunião, como disse o Gabardo. Tem uma a reunião, acho que na parte dele acho que já tinha cumprido, né? Agora é questão de formalizar a rescisão do contrato. Ele demitiu mesmo. O que me foi passado, e eu hoje pela manhã, muitas ligações. Primeiro, o Eduardo Kudê está indo pro Celta de Vigo, não é pelo dinheiro, tá? Eu estava trocando muita informação aqui com o correspondente do Diário AS, lá em Vigo, né, o Clemente Garrido. Ele estima que o salário do Eduardo Kudê no Celta vai ser de 1 milhão de euros. Eu fiz a conversão aqui, dá 6 milhões e alguma coisa de reais, 6 milhões e 300, dá em torno de 500 mil, 520 mil, 530 mil por mês. É menos do que ele ganha aqui. É menos do que ele ganha no Inter? É menos do que ele ganha aqui. Menos. Esse é o ponto. Outra questão, Davi. Ele está indo para um time que luta há 3 temporadas. O Celta de Vigo, há 3 anos, ele foi semifinalista da Liga Europa. Perdeu para o Manchester. E ali o Celta ia montar times para disputar pelo menos vaga na Liga Europa, para ser um protagonista na Espanha. Mas faz 3 temporadas que ele luta para não cair, né? E nessa temporada, por exemplo, ele está em 17º, primeira posição de quem não cai. Então ele está trocando o líder do campeonato por um time que não vai cair. É estranho isso. Por quê? O que me foi passado? A entrevista do Rodrigo Caetano na semana passada foi muito forte. E aí a gente precisa reconstruir todo um tecido, todo um contexto. No dia 25 de setembro, o Inter teve aquele racha político, né? Questão eleitoral, os movimentos que apoiavam o Marcelo Medeiros saíram, e o departamento de futebol ele ficou com quem? Com o Rodrigo Caetano. Né? O Alexandre Chaves Barcelos, que é o vice-eleito, encostou ali. Ele responde também, concede entrevistas, é o cara para quem o Caetano se reporta. Mas hoje, a figura forte do futebol é o Rodrigo Caetano. O Eduardo Kudê, isso me foi passado, uma pessoa que conversou com ele,
de que ele se sentiu isolado a partir daquela entrevista do Caetano. Assim, pô, eu tenho um galho só para me agarrar, que é o meu executivo, não tem vice-futebol, a gestão está terminando, e aí acontece isso do executivo, naquela entrevista, que não foi uma entrevista que geralmente acontece assim no ambiente do futebol. Por exemplo, eu chego pro Davi, pô, Davi, tu não pode dizer isso publicamente, tu tá expondo os jogadores, eu tô te cobrando, eu vou na imprensa agora, Davi, e eu vou dizer isso, isso e isso. O Renato faz muito isso, né? O Renato conversa e avisa os jogadores, eu vou dizer isso na entrevista. E o Eduardo, e nessa entrevista do Caetano que me foi passado, o Caetano pode vir e desmentir ou dar a versão dele, é de que não foi combinado, que ele ficou surpreendido e ali ele se sentiu isolado, né? E ontem, vendo o comportamento do time, havia algo estranho mesmo no ambiente do Inter. Não era o normal que a gente estava acostumado a ver do time. Então todo esse contexto, né, culmina no quê? O Eduardo Cudê se sentindo isolado. A gente precisa levar em conta também que hoje fecha a janela, não vieram os reforços que ele pediu, e ele está sai líder do campeonato. Né, sai por cima e vai para um outro mercado. Tá, mas peraí, Malenotti, peraí. Deixa eu ouvir a opinião das pessoas, inclusive eu quero ouvir a tua também. Guerrinha, o que tu acha disso que está acontecendo, Guerrinha? Pedro, eu acho que tem bronca interna, primeira coisa. Né? Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu, com todo respeito ao Léo, ao seu amigo correspondente lá, eu duvido muito que o cara vá trocar de emprego para ganhar menos. Vai para o Real Madrid, bom, aí é outro problema. Não, ele vai para o Celta. Ele vai precisar fazer ginástica no Celta para salvar o Celta do rebaixamento. Então eu não posso acreditar que ele esteja trocando o emprego para ganhar menos, primeira coisa. E eu acho que ele está aproveitando o ensejo, porque a rota de colisão com o Caetano, ela está clara. Aconteceu naquela entrevista da semana passada, e ele muito provavelmente se sentiu sozinho ao lado dos seus companheiros da comissão técnica. E também daqui a pouco foi tentar de novo reforços, viu que não vai conseguir, e sentiu que não tem mais o que tirar desse time do Internacional pelo que tem apresentado. Eu acho que esse combo todo acaba fazendo com que o Cudê deixe o Internacional. Mas eu, sinceramente, com todo respeito, olha, eu acho que ele é um cara inteligente. Não vai trocar um emprego para ganhar menos. Se fosse para um clube de ponta da Europa, eu até entenderia, seria holofote, essas coisas todas. Mas para o Celta ele vai ganhando menos. Bom, aí eu vou começar a desconfiar da inteligência. É uma questão de mercado, né, Guerra? Ele está indo para uma liga e talvez também tenha o fato de, olha, saturei. Não estou sem ambiente aqui, os reforços não vieram, saturou. Estou tentando interpretar também. Eu acho que é inusitado. Na verdade, mas é uma primadona, né? São dois pontos aí, né? É uma primadona. Agora, deixa eu só pontuar o seguinte, Léo. A gente tem que pontuar também que a relação do Eduardo Cudê com o Internacional, ela começou via Roberto Melo, né? Foi ele que foi até Buenos Aires, lá ou para Argentina, não sei se foi para Buenos Aires, mas ele que foi para Argentina para fazer toda aquela primeira conversa, né? Então o namoro começou ali até se firmar, né, uma posição oficial de que ele realmente viria para o Internacional assim que encerrasse a temporada lá treinando o Racing e tal. E no momento em que o Cudê chega aqui, o Roberto Melo já tinha sido demitido, inclusive, né? Então a gente já, se for relembrar, a história já começou com o Cudê já chegando meio desconfiado nesse sentido, assim. E de lá para cá, realmente, a pandemia foi o principal motivo para um ano ser complexo para todo mundo mesmo, inclusive para ele. Mas eu acho, cara, que, por exemplo, o Guerrinha questiona assim, que ele vá trocar o Internacional pelo Celta de Vigo para ganhar menos, que ele não acredita. Eu até tenho uma visão diferente. Eu acho que eu acredito nisso, sim. Eu acredito em tu ganhar menos trabalhando num lugar que te faz melhor, assim, né? Que te trata melhor, onde teu ambiente é melhor, onde existe uma harmonia melhor. Ele vai para um clube europeu, tudo bem, tá batalhando para não ser rebaixado, mas já vai estar numa vitrine europeia, e eu realmente acredito assim que a pessoa possa trocar financeiramente, até porque, cara, de 500 mil para o que ele ganha aqui, a diferença não é tão gritante assim. Tudo bem. Agora é o seguinte, e olha só, Davi,
E se algum outro programa esportivo vier me fazer uma proposta para eu ganhar mais, para falar em outro, tu não sai, né? Outro lugar que não seja o Sala, eu não saio, cara. Mas é aqui que eu quero ficar por causa de vocês, cara. Pela harmonia que vocês me dão. Pela harmonia que vocês me dão aqui, né? Eu sei disso. Agora, no caso do Cudê, o Inter é muito maior que o Celta de Vigo. Vamos começar por aí. Deixa eu mandar um recado pro Toigo. Baixa o salário do coisa aí que ele vai ficar. Pode baixar. Deixa o reparte entre a gente, ô Guerrinha. Não, olha aqui, o Inter. Não, tipo assim, não. Eu vou fazer melhor. Aumenta todo o resto da turma e me deixa ganhando a mesma coisa. Mas já que a gente faz tão bem pra ti, Malenotti, já que a gente te faz tão bem, divide essa diferença. Isso, divide essa grana aí. Mas olha aqui, cara, com vocês eu divido. Essas longas, todas essas explanações, o Léo deu uma alentada explanação sobre as razões que o Cudê teria para sair, etc, e todos os que estamos aqui falando. O Inter é maior que o Celta de Vigo. Vamos começar por aí. O Inter está numa situação maior, ele é maior como clube, tem mais time, e o time do Internacional está numa situação melhor do que a do Celta de Vigo. O Inter é o líder do Campeonato Brasileiro, o Celta de Vigo está para ser rebaixado. Certo? Já começamos por aí. Isso em primeiro lugar. Segundo lugar, teve uma discussão com o vice de futebol, com o dirigente, o cara que contratou ele já saiu. Pô, quem é que não passa por essas coisas em qualquer trabalho? A vida não é uma primavera de Vivaldi, né, o Davi? Sim, mas claro. Então é o seguinte, o cara, sofreu críticas. Quem é que não sofre críticas no futebol? Ou nós todos aqui na vida, entra nas redes sociais para tu ver. Então, essa conversa me parece assim, uma coisa de primadona, assim, sabe? O cara se deixar tocar a ponto de chegar e dizer, não, eu não fico. Até agora, há pouco tempo, se fosse um cara que saísse, ou por dinheiro, seja lá o que for, por qualquer motivo, tudo bem, mas no Racing, ele teimou em não sair, o Inter teve que botar um técnico tampão. É muito estranho. Esse ponto. Maurício. Oi. Não, vai, Maurício, vai. Desculpa, Léo, é que eu cheguei depois do GE, a discussão vai lá, tá maravilhosa e eu estava aqui bicando só para poder participar dela, que é assim, duas coisas me parecem em paralelo acontecendo nessa possível saída do Cudê. Primeiro, se ele sair, ele não estará tendo com o Internacional a lealdade que teve com o Racing, porque com o Racing ele foi até o fim do seu trabalho. Segundo, se ele sair do Inter para o Celta, o seu argumento de grupo curto esboroa, dilui, porque agora sim ele vai saber o que é um grupo curto. Está no Celta lutando para evitar rebaixamento. Se ele se sentiu solitário ou de alguma forma desmerecido pela direção, quando o Rodrigo Caetano disse o que disse, eu tenho que fazer o olhar de que a direção se sentiu também de alguma forma traída em lealdade, quando o treinador, mesmo com o pedido de que não reclamasse publicamente do grupo, a cada rodada reclamava do grupo. Então, se há um inocente nessa saída do Cudê, chama-se Esporte Clube Internacional. Deixa eu trazer um outro ingrediente. Ele não é um cara fácil de lidar, tá? Isso me foi passado hoje pela manhã, um cara de temperamento forte. Lá no Racing aconteceu algo muito parecido com o Diego Milito, que é o Fernandão do Racing, né? Que é o Renato Portaluppi do Racing. O Diego Milito é um cara que surge no Racing, sai novinho, volta 14 anos depois e dá um título nacional para o Racing, né? E ele vira diretor executivo. Então ele também teve um atrito lá pela questão de reforço, pedindo reforço. Quando ele sai, parece que eles não estavam nas mil maravilhas. Eu tentei entender esse movimento e o Davi tem razão. Tu sai do líder do Brasileirão, com perspectiva de título, para comandar um time que está lutando contra o rebaixamento, e é um time do segundo ou terceiro escalão da Espanha. Só que aí a gente precisa aprofundar um pouquinho. O empresário do Eduardo Cudê se chama Christian Bragarnik. Para vocês terem uma ideia, ele é o maior empresário do futebol argentino. Ele é dono, ele diz que não, mas ele é dono, todo mundo sabe, do Defensa e Justiça. Ele pegou, que é um time pequeno, e transformou o Defensa num time que chega à semifinal de Sul-Americana e revela muitos jogadores. BKSS é do Bragarnik, o Ariel Holan era do Bragarnik, ele tem os principais técnicos argentinos, entre eles o Eduardo Cudê. O Christian Bragarnik é dono também do Elche, da Espanha, que acaba de subir para a primeira divisão. O que eu imagino? Aí é uma interpretação minha de mercado. Ele está indo para o Celta, né? O Bragarnik tem muitos jogadores argentinos e o Celta tem uma história de ter jogadores argentinos. Inclusive o colega lá do AS me disse, olha, eles têm agora o Robertoni, que é muito bom jogador, que era do Vélez,
tem outros jogadores argentinos, tem uma história de jogadores argentinos nesse mercado. Eu imagino, aí é uma ilação, é uma interpretação, de que o Bragarnik, não, vamos para a Espanha, tu abre esse mercado para ti, eu tenho jogadores disponíveis, né, jogadores que eu posso colocar para reforçar o teu time. O Rafael Gomes trouxe a informação, conversando com um colega da Rádio Cope, de que o Mandzukic, aquele centroavante da Juventus, do Bayern de Munique, seria um dos nomes já indicados pelo Eduardo Cudê, que ele está livre mas no ele mercado. Não pode reforçar, Léo, está fechada a janela, Léo. Não, mas ele está livre, Guerra. O Mário e não tem tá contrato, livre. Pode ir. Então, assim, e aí na janela de janeiro, que é a janela menor da Europa, o Bragarnik, que é um empresário poderoso, aí aporta jogadores nesse grupo do Celta e tenta transformar o Celta num clube mais forte, um time mais forte. E Porto Alegre tem um Musto, se ele quiser. Por quê, Pedro? Porque isso faria com que o Eduardo Cudê, que é agenciado por esse empresário, ganhasse mercado na Europa e que esse empresário também tivesse um clube com um técnico seu para poder, talvez, mas eu vou te contar, eu tô com o Maurício. A saída dele, eu tô com o Maurício. Tudo isso que o Leonardo contou pode ser verdade. Isso aí reforça a minha ideia de que o Cudê está agindo muito mal em relação ao Internacional. Ele tem um contrato de 1 ano, renovável pelo 2º ano, e esse contrato de 1 ano, ele deveria ser consignado pelo profissional que o assinou. Então, o Eduardo Cudê sabe que é fim de ano, sabe que o Inter vai ter dificuldade para contratar um profissional que aceite trabalhar por 2 ou 3 meses, sabe da situação crítica que vai ficar o Internacional, sabe tudo o que está acontecendo. Quando é que tem? Olha, mas é mais de 2 ou 3 meses, né, Pedro? Porque o Campeonato Brasileiro vai se estender. A devastação é dupla. A devastação é a seguinte, na campanha do Internacional. Primeiro, você perde o treinador que lidera o campeonato, ainda com dificuldades de produção, tudo isso que a gente tem discutido, mas ele lidera o campeonato. Então, perder o Cudê, que é o líder do campeonato, é um problema devastador. Mas mais devastador é a reposição ao Cudê, onde o Internacional fica embretado por ir ao mercado buscar treinadores que provavelmente não conseguirão imediatamente dar a resposta que o Cudê estava dando no Inter. Ele tem direito de sair porque lá na legislação conta uma multa que alguém vai ter que pagar. Mas a lealdade que ele teve com o Racing, ele certamente não está tendo com o Internacional e o Inter estava tendo com ele. Porque toda vez que o Cudê foi atacado por críticas, e não eram pessoais, eram críticas ao trabalho dele, a direção do Inter reiterava, o Cudê é nosso treinador. O Marcelo Medeiros disse, ele é treinador e não é por causa da multa que ele não sai, é porque eu confio no trabalho dele. Aí tem uma turbulência, vem uma proposta no meio do campeonato de um time que está por escapar ou tentando escapar do rebaixamento. Se ele sair, ele não terá agido com o Inter como agiu com o Racing. Mas Maurício, só um parênteses. Esse cenário ele começou a se construir a partir da semana passada com a proposta do Celta. Eu acho que faltou para o Inter uma leitura do cenário para evitar que essa colisão acontecesse e para segurar o técnico que o colocou na liderança. Tem a questão do Eduardo Cudê, mas tem a questão do clube também de não agir. Esse assunto será discutido. Deixa a manchete, por favor. Tá. 3 manchetes. Acabei de fazer contatos aqui com dirigentes do Inter. A posição do Inter sobre a situação agora. Segunda manchete. Se Cudê sair, quem deverá ser o técnico interino já depois de amanhã contra o América Mineiro? E terceira manchete, o nome que surge com força para ser o substituto de Eduardo Cudê. Eu já sei. Eu não chamei... Gabardo, eu preciso tomar uma medicação aqui só para me avisar. Eu não chamei... Eu vou dizer, eu posso dizer um nome aqui, Pedro Ernesto? Não, diz depois. Não, vai procurar o... Guarda. Não, é um sentimento. Não é o Zé Celso Ricardo. Rotti, vamos ver. Não é o Zé Ricardo. Nada disso. Andrés D'Alessandro. Andrés D'Alessandro. Olha, quem sabe, né? Bom, eu não chamei Andressa Xavier porque a coisa se precipitou tanto nessa saída inesperada do Cudê, mas porque eu quero ela já deve estar medicada. Ela já deve estar medicada. Essa deve estar anestesiada com a saída do Cudê, mas enfim. Pô, mas é vacina, é anestesia e não dá. Não, tô anestesiada mesmo. Não gostaria que o Cudê saísse nesse momento. Acho estranho mesmo esse comportamento diferente do que teve com o Racing. Imagino que o comportamento do Inter também esteja sendo diferente do que ele recebeu no Racing. Só vejo essa explicação para sair no meio da temporada. Acho estranho, viu, Pedro?
É, muito estranho. E no jornalismo, o que tu tens aí? No jornalismo temos a vacina. Fim de ano chegando. Estamos de volta, 1h38. Como a Andressa não tem todas as informações completas do jornalismo, me auxilia Renato Marcília. Vem informado que olha só, Andressa, a informação que ele me manda. Saiu a informação de que a Pfizer... Eduardo Gabardo, as manchetes. Vamos tomar primeiro? Eu acho que a vacina vai funcionar, tá? Só para avisar vocês dois aí. Primeiro o Viagra, né? Que é o mais necessário. Não, primeiro precisa estar vivo. Primeiro precisa estar vivo. Ah, não te mete, velho. Um dos dois vai funcionar, Maurício. Falta aposta, eu aposto na vacina. Maurício quer me matar, Andrés, olha só. Vai de vacina. A vacina garante você vivo. Você pode testar alternativas. Pensa na utilidade. Pedro, se é para escolher um deles, escolhe a vacina, Pedro. Tá bom. Mas eu escolhi mesmo, foi Gimo álcool 70 aerossol, porque ele tem... Ainda não tem, Pedro, um posicionamento oficial da direção do Inter desde que começou essa história toda, né, da provável saída do Cudê. Ainda estão em reunião? Estão em reunião ainda, Pedro. E o Julinho mandou um galeto mamamia para eles já? Eu acho que vão sim, ficar né, até às 4 da tarde. O galetinho ali, tem o galetinho da Praia de Belas. Pedro, eu pedi Tem que mandar com reforço, Pedro. Tem que mandar reforço. Eu pedi sábado e o pior é que eu pedi para 2 pessoas e veio para umas 6, viu? É, vem bastante. E o Cudê já aceitava, reforço. Se chega esse galeto enquanto o Cudê estivesse na sala de reuniões, olha, eu acho que... Eu vou mandar, Gabardo, eu vou mandar entregar. Eu estou desconfiando que esse tempo todo não levaram o Cudê no mamamia, hein? Porque se tivesse levado, ele não ia embora daqui. É verdade. Em Vigo não tem ainda, né? Mas de repente dá para mandar para lá. Não, mas daqui a pouco um pedido do Cudê, o Julinho vai para lá, né? Tá, é claro. Mas e aí? Bom, então, primeiro, Pedro, a direção do Inter não se manifesta ainda oficialmente e não trata a situação como oficialmente definida. Mas o indicativo é todo esse, né? É claro que tem essas questões burocráticas que têm que ser resolvidas, da questão da multa que eu falei aqui. Hoje, em novembro, ela está em R$9.500.000, um valor aproximado. Não, mas vocês não pagaram a multa, como é que faz? Pois é, isso é para a justiça, né? De liberação para trabalhar lá, Pedro. Se não houver liberação, ele não trabalha lá na Espanha. Liberação ele tem que estar com documentação todinha certa para poder trabalhar no exterior. Isso é jogador. O Inter tem que ter garantia. Um contrato com o Inter, né? Para poder acertar com outro, né? Não pode ter 2 contratos ao mesmo tempo, né? O Inter não vai dar rescisão de contrato. Exatamente. O contrato Cudê é um contrato que passa pela federação, pela CBF, ou é um contrato particular do clube? Porque ele é treinador. O Inter vai contratar um pedreiro, tem que passar na CBF. Pelo seu raciocínio, ele foge do Beira-Rio e vai treinar o Real Madrid sem avisar para ninguém e tá tudo certo? Mas é assim que acontece. Não, mas não é assim. O técnico aqui no Brasil, por exemplo, ele tem que estar o nome no bid, que nem jogador. O técnico do Vasco agora, o Ricardo Sapinto, ele assistiu ao jogo da arquibancada porque ele chega na quinta ou na sexta e não tem o nome no bid ainda. Bom, então não adianta, né, Gabardo? Gabardo, vamos adiante. Gabardo, só para alinhar aí, Gabardo, é que não adianta o Eduardo Cudê, olha, não quero treinar o Inter, não quero mais, não adianta, nem que a gente converse aqui, eu recue, o Inter, não quero mais treinar o Inter. Agora vocês resolvam com o Celta. Bom, se o Inter não tem garantias que o Celta vai pagar 14 milhões, 2,5 milhões de euros, então não pode liberar o Cudê. 9. Não pode liberar. Mas é questão de contrato, né? Se não pagar, não sai. Tem que receber. O Celta vai pagar, né? Só para acrescentar, Gabardo, uma informação que me foi passada hoje pela manhã também, tá? Havia algumas pendências de comissão e tal com o Bragarnik, com o empresário do Eduardo Cudê. Daqui a pouco isso entra no pacote de negociação também. Pode ser. Bom, lembrando que o Inter pagou $250 mil de multa para o Racing quando trouxe o Cudê lá no ano passado. Então agora deve estar ganhando cerca de R$9.500.000. Só para terminar. A segunda e a terceira, Pedro. A segunda, depois de amanhã tem Inter e América Mineiro Copa do Brasil. Né? Se for confirmada a saída do Cudê, vai ter um técnico interino desse jogo. Ano passado tinha sido o Ricardo Cobalcini, que foi demitido neste ano do Inter. Um nome que agrada muito é o do Fábio Matias, técnico campeão da Copa São Paulo deste ano, para ser o técnico interino na quarta-feira. E a terceira manchete que eu deixei aqui, que é o nome que surge com força para ser o substituto de Eduardo Cudê, caso ele realmente saia do Internacional, que é a tendência praticamente confirmado. A avaliação que se tem internamente, pelo que eu busquei aqui, é que não adiantaria inventar num momento como esse. É preciso buscar aquela chamada bola de segurança, um nome experiente num contrato, quem sabe até fevereiro, quando terminarem as competições de 2020. E um nome que surge com muita força é o de Abel Braga, multicampeão, técnico mais vitorioso da história do Inter. Tem uma relação excelente com o Marcelo Medeiros. E só para complementar o Guerrinha, tinha falado da questão de menos dinheiro. Eu vou colocar outro nome.
que pegou trabalhos no meio, que está parado e que também tem bom relacionamento com o Internacional. Dorival Júnior. Pode ser. O Dorival, gostaram do D'Alessandro, que eu sugeri? O Luxemburgo no mercado. Eu não quero atrapalhar a sua frase, você vai começar uma ideia, mas só para pegar o gancho do Dorival, tá? O gancho do Dorival. O Dorival tem sido um treinador que topa esse tipo de empreitada. E aqui não vai nenhum juiz de valor, não estou dizendo que ele está fazendo errado. Eu estou dizendo que é um tiro certo se o Inter for ao Dorival, porque ele topa, e claro, com acerto salarial, evidentemente, mas não é algo que ele diga, não, espera a temporada terminar. Ele tem feito trabalhos, às vezes eles dão certo, outras vezes nem tanto, mas ele tem feito trabalhos de curto prazo. Então o Dorival, nesse sentido, seria o Abel seria mais pela relação afetiva com o Marcelo Medeiros, do tipo, não vou deixar você ser treinador numa hora dessas. Mas o Dorival tem isso como uma das suas práticas profissionais, sem problema algum, e de novo, sem juízo de valor aqui. A relação do Marcelo com o Abel é de familiar, assim, eles são realmente muito amigos. Só para voltar na questão do Celta ali, o Guerrinha mencionou na questão dele ganhar menos, né? O fato é que o contrato que ele vai assinar lá é até metade de 2022. Seriam 2 anos de contrato praticamente. E aí dobraria, né, o valor que ele receberia. Com a perspectiva de daqui a pouco se encaixar no mercado, de ir bem no Celta e ir para um clube de porte maior na Europa. Mas a questão financeira, ela se resolveria dessa forma. Mas ele assinou com o Inter até o fim do outro ano, Léo. A gente precisa lembrar a questão financeira essa, que além de ele ir para lá, terá que pagar uma multa. Ou o Celta ou ele, alguém vai pagar. O imposto de renda na Espanha, eu fui informado agora, é 45%. Quer dizer, o cara vai ganhando menos e vai pagar mais de imposto de renda? Não. E nesse meio tempo, alguém precisaria informar, Guerrinha, ao Cudê, que o grupo do Celta é curto, tá? Esse é o problema. A motivação é problemas internos. Eu não tenho nenhuma dúvida. É lógico. É aquele negócio que o grupo é curto. Tu olha para o campo, o time não responde. Tem a bronca ainda com o Rodrigo Caetano. Ainda tem a bronca com o Rodrigo Caetano. Aí tu soma mais aquilo. O grupo é curto. Não acha que os boleiros daqui a pouco também vão em cima do homem? Vem cá, professor. O grupo é curto por quê? Se o grupo é curto e está na frente do campeonato, professor. Não, mas é evidente que tem alguma. Assim, eu acho que isso aí. Ele não sairia simplesmente para pagar menos num clube menor. Não, o contrato uma situação bem ruim. Não, é um atrito com a direção. Claro, é alguma coisa séria que aconteceu lá dentro. Não, mas é o Rodrigo Caetano ou é política de clube entre as eleições, tipo assim, candidatos? Porque os candidatos já disseram aí que cada um ligou para ele e disse, tchê, fica, a gente acha importante, gostaríamos de né, que tu fosse o treinador no ano que vem. É a treta com o Caetano, o que revoltou tanto ele a ponto de, olha, nos últimos 10 dias... A gota d'água foi o Rodrigo Caetano. A gota d'água foi o Rodrigo Caetano o Rodrigo Caetano pediu com ele publicamente, né? O Rodrigo Caetano e a direção, desde lá o Alessandro Barcelos, pediam para ele, olha, cuida para não falar muito de elenco curto, enfim, aquelas questões todas, né? Porque a gente não tem dinheiro para contratar, veio a pandemia, combinamos contigo para te dar grandes jogadores, Nátio Fernandes e outros, mas veio a pandemia, que acabou com o mundo, não tem como tu prever pandemia. E aí temos capacidade zero de investimento, tirando o negócio de ocasião, jovens da base, enfim. E aí isso não aconteceu, ele continuou pontuando, é um estilo dele, assim, de cobrar sempre, tem vários treinadores que fazem isso. E aí chegou uma hora que o Rodrigo Caetano, meio não, que ele explodiu. Foi quando ele falou que os dois meninos da base, os dois jogadores lá da base, o Maurício e o próprio Alberto não tinham trajetória de primeira divisão. E aí o Rodrigo Caetano disse, não, tem sim, é que ele não é obrigado a saber de tudo também. Ali virou publicamente, mas é algo que vem vindo de bastante tempo. Agora, o Brasil agora está encantado com os técnicos estrangeiros, né? Mas parece que os técnicos estrangeiros não estão tão encantados com o Brasil. Parece que os técnicos estrangeiros não são tão encantados assim com os clubes brasileiros, porque o Cudê está sendo desse jeito. O Jorge Jesus treinou um ano o Flamengo, logo na primeira oferta que teve do país dele, voltou correndo. E o técnico do Atlético Mineiro, que era o técnico do Santos antes,
saiu do Santos também, assim, demonstrando uma certa arrogância. Assim, muita bronca. Né? Então me parece assim que a valorização que os clubes brasileiros dão para os técnicos estrangeiros não é a mesma valorização que os técnicos estrangeiros dão para os clubes brasileiros. Mas tem uma diferença muito peculiar, né, Maurício? Só em relação ao Flamengo do Jorge Jesus. O Jorge Jesus sai por uma questão pessoal para voltar para a terra dele, para o Benfica, e ele sai do Flamengo numa consagração junto à direção, ao elenco e à torcida, que não é o que você cita nos outros casos de estrangeiro. Mas foram bons trabalhos, né, Maurício? Não, mas é que a diferença, Davi, é que o Flamengo, quando sai o Jorge Jesus, se ele voltar ao Rio e for ao Maracanã lotado, a torcida vai ficar 10 minutos cantando o nome dele, porque ele não sai brigado do Flamengo. É uma questão pessoal que o leva de volta à sua terra. Esses outros treinadores que você citou, é bem diferente o tipo de saída. Só para pontuar, a única diferença do Jesus para o Sampaoli e para o Cudê, caso confirme essa saída. Mas o Sampaoli, Maurício, eu tenho a impressão de que ele chegando a Santos, ele também vai ser bem recebido. O problema do Santos é de gestão, né? Tanto é que o presidente está afastado. E eu acho que o Davi... Mas ele saiu de uma forma muito arrogante, ele saiu falando coisas do Santos, não é uma maneira legal de sair. Aliás, é uma característica argentina essa, né? Eles não levam desaforo para casa, eles saem falando mesmo. É o jeito deles, tudo bem. A questão toda, Pedro, é que o futebol brasileiro é muito peculiar e talvez a gente tenha que observar bem esse movimento dos técnicos estrangeiros. Primeiro, a gente está trazendo técnico estrangeiro, não é porque os nossos técnicos são ruins, é porque os técnicos estrangeiros têm algo a agregar. Nós temos bons técnicos aqui. Eu acho que a gente precisa estudar mais. O técnico brasileiro tem que ser mais preparado. E não é culpa deles. O calendário não permite. A CBF tem uma academia, a CBF Academy, que nós temos um curso que o Renato faz todas as férias, e no meio das férias, que os técnicos tiram um período das suas férias, 15, 20 dias, para estudar. Não é assim que funciona. A gente precisa preparar melhor os nossos profissionais. Portugal está formando técnico, colocando técnico no mundo todo, porque se preparou. A gente está em 30 anos atrás do curso de técnicos de Portugal. A Argentina tem a ATFA, que é um curso, a Associação de Treinadores de Futebol Argentino, tem um curso que é referência e que dá o selo para trabalhar na UEFA. Mas, Léo, tu tem que ver assim, ó, por que o técnico estrangeiro eles estão se comportando dessa forma? Certamente é porque eles estão encontrando nos clubes brasileiros uma maneira de agir, ou de tratar, lidar com eles, ou de lidar profissionalmente com o futebol, com a qual eles não estão acostumados. Não só na Argentina, porque o Jorge Jesus também. O Maurício tem razão. Se o Jorge Jesus chegar agora, os flamenguistas se ajoelham e pedem para ele voltar. Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Né? No entanto, eu acho que os caras do Benfica liberam na hora, porque ele não consegue mais ganhar lá. Hein? Pois é. E tá certo que houve aquele problema do envolvimento com uma moça, tal, o problema familiar para ele, tudo aquilo ali. Mas que ele saiu correndo, saiu, né? Então, talvez tenha alguma coisa aí nessa relação profissional que eles estão estranhando, né? Ô Gabardo, tu que tá mais por dentro, tu acha que, tipo assim, ó, quem fez o negócio do Potker com o Maurício foi o Rodrigo Caetano. Tu acha que já não é o início dessa treta ele ter dito aquilo que, não, mas é um moleque que nunca jogou e tal. Por ter sido Caetano ou nada a ver? Não, eu acho que sem dúvida. Eu acho que algumas coisas. Bom, pelo que eu sei, o Cudê pediu várias contratações que não chegaram. Dentro das possibilidades financeiras do Inter, ele fez várias outras indicações que o Inter contratou. Né? Pode colocar na conta aí Musto, Moisés, jogadores abaixo da condição financeira que. Vamos botar um a favor dele, Galhardo. O Galhardo foi ele também, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Mas tem o jogador que ele. Oi, Pedro. Não, eu preciso chamar o intervalo comercial e logo depois dele eu preciso anunciar que nós temos que falar do Grêmio, porque o Grêmio teve uma vitória ontem que o Guerrinha chamou de melhor Grêmio da temporada. Então, essa questão do Grêmio é importante, falamos muito do Cudê, era o assunto da manhã, né? O assunto que estourou como uma bomba. É lógico que a gente devia falar sobre isso, mas em seguida a gente vai falar muito do Grêmio também. De um meio-campo todo formado na base, e que foi a base da vitória de ontem. Exato. LG Leite Gaúcho, tradição 2 horas mais 3 minutos. Nós estamos retornando com o Sala de Redação. Pedro, eu estava ontem vendo o jogo e eu pensando cá com os meus botões. Que loucura. Eu não sei se foi porque ele quis ou o acaso o colocou. Eu sei que ele acertou e uma maneira muito legal de ver o Grêmio jogar ontem
como foi a manchete ali antes do intervalo, com os meninos, né? A gente tinha Darlan, Matheus, Gian e PP da base, que se conhecem há muito tempo, não é por acaso que jogaram bem, poderiam ter jogado não tão bem, mas estavam num dia bom de jornada, mas tu vê que eles se procuravam e se entendiam. Isso é um entrosamento. É natural que quando jogadores que se conheçam há mais tempo tenham a maior facilidade para jogar bem juntos, além de ser bons jogadores individualmente, né? Todos são bons jogadores nas suas posições. Além disso, a gente discutiu semana passada, quando tu escala os jogadores nas suas posições, provavelmente eles vão render mais. Então tava o Matheus e o Darlan nas suas posições, o Gian onde ele rende, o PP onde ele rende, embora eu gostaria de ver o Ferreira nesse quinteto, né, formando um quinteto de base. O Luiz Fernando Seria muito legal ver ele junto, mas foi bem tudo o Luiz bem. Fernando, né? Então, a circunstância coloca ali o Luiz Fernando, que quando tu tem um quarteto que se procurou, e tu via que eles se procuravam o tempo inteiro, diversas vezes o Gian voltava um pouco mais e triangulava com os outros dois volantes, que são de toque de bola, e com um centroavante que se mexia, que tem um físico bom, tu vê que ele tem que estar ele é forte, ele trombador, abre o espaço, pediu uma bola em profundidade no ponto futuro, cruzou pro PP. Ontem não foi aquelas apresentar os dois de 17 e 18, porque isso não existe. Mas olha, pela circunstância que a gente vinha vendo, ontem foi muito legal de ver. O Grêmio jogou bem. O Guerrinha comentou o jogo comigo e disse lá pela metade do segundo tempo que era o melhor Grêmio, né, Guerrinha? O que tu estavas vendo assim de tão diferente que caracterizava o melhor Grêmio? O Grêmio, ultimamente, nos seus jogos, tem corrido atrás do adversário para recuperar a bola. Ele não conseguia mais ter a bola para envolver o oponente. Ontem, depois do gol, especialmente, o Grêmio encaixou a marcação e passou a jogar com a bola. O Renato, no final do jogo, disse uma coisa que é a maior pura verdade. Que o Grêmio poderia ter ganho por um placar até mais dilatado. E poderia. O Grêmio foi muito melhor do que o Fluminense depois do gol. O Grêmio se adonou do jogo, eu diria assim. E isso não acontecia faz algum tempo. Nem contra a Juventude, né, dentro e fora da arena. O Grêmio vinha tendo enormes dificuldades. E muito deve ser atribuído aos dois meninos que atuaram no meio-campo. Eles se completaram ontem. Eles fizeram uma partida próxima da perfeição, desarmando, valorizando a bola, utilizando a velocidade dos atacantes, e o Grêmio usou muito isso, né? Pensou bem, o Renato também nesse aspecto, que o Fluminense, depois que tomou o gol, foi para cima, ou pelo menos tentou sair para jogar, e aí concedeu generosos espaços e o Grêmio perdeu oportunidades de ampliar. É verdade também que a gente pode dizer uma coisa com muita segurança. O Fluminense com Fred é com 10. O Fluminense, quando sai o Fred, entra o Ganso, segue com 10. E isso ajuda, né? Mas o Grêmio não tem culpa disso. O Grêmio fez o que não vinha fazendo. Por isso, para mim, foi a melhor partida do Grêmio de um tempo para cá, depois da pandemia. Ele acertou meio campo, né, Guerrinha? A gente estava dissemos aí nos últimos dias que o grande problema do Grêmio parecia localizado no meio campo, e ele conseguiu acertar, né? Ele botou 3 jogadores de boa habilidade, que sabem tocar bola, que tem visão de jogo, né? Os 3, Mateuzinho, o Darlan e o Jean-Pierre. O Jean-Pierre ainda, a gente vê que ele fisicamente ainda não está inteiro, né? Mas sabendo tocar bola, tendo visão, né? E tanto que quando vai entrar o Ferreira, tem uma frase do Renato que eu achei maravilhosa, que ele disse, né, na transmissão, o repórter comentou, olha, disse pro Ferreira, fica tranquilo que o Jean-Pierre vai te achar. Quer dizer, ele sabe que o Jean-Pierre é o cara que deixa pifado o atacante, né? Mas ele acha, né? Esse é o Jean-Pierre, né? Esse é o cara. Exatamente. A gente falou semana passada, se tem um meia no futebol brasileiro que estava à disposição do Grêmio, que não tinha como o Grêmio trazer, é o Jean-Pierre, porque já está dentro do clube. Pois é, mas essa frase já estava dentro do clube, cara. É uma frase, né, que mostra que ele sabe disso e que ele valoriza seu jogador. Muito interessante, Davi, essa frase. Ele disse depois na entrevista coletiva, ele chegou e disse assim, olha, vamos ver agora, eu acredito que a partir do Jean-Pierre, porque ele entrou no jogo com o Juventude Jean-Pierre e mudou a cara do jogo. O Grêmio já passou a ter, como o Guerrinha falou,
mais posse de bola, ter aquele jogo mais DNA do Grêmio. E isso aconteceu em alguns momentos lá no Maracanã. O que está acontecendo agora, e eu acho que o Jean-Pierre pode mudar isso, e o Renato disse que espera que isso mude paulatinamente com a volta dele, é que o Grêmio vinha de alguns jogos que ele conseguia finalizar, vencia, mas ele tinha até menos posse de bola, por exemplo, que era uma coisa de DNA do Grêmio. O Grêmio ficava o tempo inteiro com a bola, muito em função do Michael. E em alguns jogos o Grêmio ganhava no contra-ataque mesmo, contra-ataques organizados, com velocidade, com o Ferreirinha, antes com o Alisson, com o centroavante na frente, laterais que passam, volantes apoiadores, característica dos jogadores igual, mas era um time mais de contra-ataque, e a chegada do Jean-Pierre, ela talvez consiga trazer o Grêmio para aquele modelo anterior. E do Darlan, né? E do Darlan, o Darlan tocou a bola ontem, e tá contra até o precisa ser meu levado raciocínio. em conta. Totalmente, Pedro. Tá contra o meu raciocínio, Leonardo, contigo. porque tu sabe que eu gosto de volante grande, e se não tiver o bom, bota o ruim, tá? Não, você gosta do ruim, né? Você gosta do ruim. Se não tiver o bom, bota o ruim. Mas se não tiver o ruim, até bota o bom. O Pedro se não tiver o ruim, se não tiver o ruim, bota um poste ali. Tá. Mas o Darlan, grande ruim, melhor ainda. O Darlan, que é um anãozinho lá de São Borja, tá? Ele tá, digamos assim, naquela linha de jogadores pequenos que fizeram sucesso, tá? Guardadas as proporções, o Messi faz sucesso, o Maradona fez sucesso, com o tamanho aquela do Darlan. Linha né? é ótima. Tá? Só isso. Não, na linha dos baixinhos, né? Dos baixinhos. Mas ele mostrou que ele tem força. Ontem ele mostrou que tem força. Ontem ele mostrou que tem uma grande habilidade, como nunca, porque ele pegou um meio-campo que tocava a bola, ele tocou junto com o Matheus Henrique e com o Jean-Pierre, com a mesma capacidade. Então aí tá os 200 milhões que o Renato disse que não tem. Ferreirinha, se ele botar em campo, fica melhor. Nessa ausência do Maicon, Pedro, e automático o Renato coloca o Lucas, que dá uma consistência defensiva, mas eu acho que o Darlan precisa ser melhor olhado. Precisa ser olhado com muito mais carinho, precisa estar mais na frente na fila. E eu acho que a resposta que ele deu ontem, ele retoma muito daquela ideia do Grêmio, daquela ideia de mas tu vê ver o Grêmio jogar. Mas tu vê, ele só conseguiu dar a resposta porque o Maicon tá machucado, porque o Lucas Silva tá com não sei o quê, porque a minha mãe foi passar na praia, porque o teu pai foi aí ele entra. Mas foi o que eu comecei falando, não sei se foi acaso ou convicção, mas ele acertou ontem. Não, acaso, ele acertou muito. Porque não tinha outro pra botar por tudo. Característica, eu não sei se ele não queria botar o Lucas Silva lá, não tava lá. O Lucas Silva ele tava botando o Lucas Silva. Ele poderia ter quanto tempo a gente fala? Poderia ter colocado o Tassiano. Também. Mas eu acho que ele fez uma coisa... Uma disparada, a melhor opção sempre foi o Darlan, gente, sempre foi por característica. Se tu quer colocar o 4-1-4-1, é evidente. O Lucas Silva é o mais talhado ao 4-1-4-1. Pelo, vamos lá, o para-brisa na frente. Não é esquema, o problema é a qualidade. Mas a gente tá jogando. 4-1-4-1 não joga nada. O esquema de ontem jogou muito. Claro, o 4-2-3-1, 2 volantes que tem controle de bola, os números que vão pra frente. Mas claro, cara, mas assim, o Darlan, poxa, é só de saber, assim, só saber um pouco de futebol, ver um pouco de futebol, que o Darlan tem mais qualidade. É provável que ele vá melhorar teu time em relação ao Lucas Silva. O Lucas sequência, né? Mais de posicionamento, né? E o Ferreirinha também, né? E na questão do Jean-Pierre, aquele caso, a gente já viu, Léo, em outros casos de titularidade do Grêmio, de jogadores da base, eles construíram até a titularidade um caminho muito parecido com o que o Ferreira está cavando agora. O Ferreira está cavando no campo a titularidade dele. Você bota no corredor direito, ele funciona. Você bota no preferencial, que é o esquerdo, ele funciona. Mas aqui no esquerdo está o PP. Então você vai ter que direcioná-lo no outro lado e ele respondeu. Mas o Everton entrou antes. Por que o Everton entrou antes? Não, ontem o PP mofou não, ontem o Everton entrou antes. Viu, Maurício? O genérico. O PP mofou 4 anos na reserva do Everton e nunca o Renato imaginou que ele pudesse jogar na direita. Eu acho que com o Ferreirinha ele está consertando. Porque o Ferreirinha faz na direita o que ele faz na esquerda. E o PP também. O Ferreirinha ele surge no Sub-23, lá no Transição, jogando pela esquerda, mas ele começa no time de cima pela direita, né? Até ele, inclusive, ele desemprega o Egídio naquele jogo contra o Cruzeiro, depois contra o Goiás ele faz gol. Mas eu queria voltar no Jean-Pierre ali, o Duda pega bem a questão do Jean-Pierre, porque o Jean-Pierre é uma contratação do Grêmio. Por quê? Porque o Jean-Pierre surge ano passado em abril, maio, naquele jogo, depois daquele jogo da Católica, o Renato coloca ele e o Matheus. E o Jean joga até setembro. E depois disso o Jean-Pierre não tem sequência, ele não consegue jogar. Então é um jogador que o Renato está recebendo agora, ontem ele já jogou 70 minutos. E outro que me chamou muita atenção, e para mim
é questão de tempo para ser titular, embora o Grêmio esteja renovando o contrato do Diego Souza, é o Diego Churin. Porque ele empresta ao time posicionamento, energia, ele marca a saída de bola, ele recupera a bola, ele tem velocidade, ele tem ferramentas que o Diego... Tá integrado, Léo. Olha as redes sociais de todos os guris que jogaram com ele. Todos, eu sigo todos. Todos postando gringo, hermano e o caramba. O cara chegou, e outra, esse Pinares ali jogou com ele. Pode escrever, eu não tenho nenhuma dúvida. Que perguntaram pro Churin, como é que é o guri, joga bem, não joga bem? Guri não, né? Eu tenho 29 anos. Tem quase 30. Como é que é ele, joga bem, não joga bem, é bombeia, relacionamento, extracampo, etc e tal. É óbvio que ele foi ouvido. Jogaram no União Espanhola juntos. Esse Churin deu uma declaração de agradecimento ao seu time, como é o nome do time, não? Cerro Porteño. Foi um negócio assim comovedor de quem tem a dignidade de saber, sim, é importante o nosso trabalho, mas também é importante a nossa empresa. As duas coisas, o trabalho e o trabalhador, se completam, sabe? Não dá para deixar uma coisa mais, outra menos. Elas se incluem naturalmente dentro das circunstâncias de trabalho. Então, eu achei assim uma coisa espetacular e vi que ali o Grêmio contratou mais do que um jogador, contratou um cidadão. Olha, me impressionei com ele. Uma de bastidores, quando o Grêmio começou a negociar com o Churin, isso acontece no futebol normal, aliás, é normal em qualquer empresa, né? Quando os funcionários se posicionam de maneira favorável a um profissional que está vindo para a sua empresa. 2 jogadores, inclusive conversaram com a comissão técnica, com direção do Grêmio, recomendando a contratação do Churin. Olha os dois que fizeram isso. Jeromel e Kahneman, porque os dois marcaram o Churin no jogo do Grêmio contra o Cerro Porteño pela Copa Libertadores da América de 2018. Hein? E ficaram com uma impressão extremamente positiva pelo trabalho que o Churin deu para os dois para conseguirem marcar ele. Então os dois, digamos assim, claro que não foi a melhor decisão deles, possível, mas avalizaram a contratação que estava sendo feita. Sabe que uma vez eu entrevistei o... Só rapidinho, Léo, porque encaixa nisso aí. Uma vez eu entrevistei o Kahneman, nessas lives que eu faço de vez em quando, e o Kahneman, perguntei pra ele qual foi o jogador mais difícil que ele marcou desde que ele chegou no futebol brasileiro. Ele falou que foi o Jô. Ele disse que o Jô é simplesmente um inferno marcar. É um jogador gigante, alto, forte, canhoto, que gira pros dois lados. É só uma curiosidade. Segue. O Churin, o Pedro pega bem a questão do agradecimento dele ao Cerro, porque o Cerro foi o grande momento da carreira dele. Ele surge no Independiente da Argentina, mas é um cara que construiu a carreira a ferro e fogo. Ele gramou bastante, ele andou pela periferia da América do Sul, por clubes pequenos, e hoje percebe-se que ele está feliz no Grêmio, que ele está realizado, ele está impressionado, porque atingiu um patamar na carreira dele depois de passar por muito sacrifício. É um cara que vai valorizar muito o estar aqui no Grêmio, cada jogo. Eu não tenho dúvida, eu acho que ele vai ser titular e não vai demorar. É que nem tu imagina que tu levou tanto tempo lutando e agora tu tá do tamanho do Davi Coimbra, isso é impressionante. Não, mas eu pensei exatamente nisso, Pedro. O Léo lutando, era aquele chinelo, Pedro, lá na editoria de esportes. Mas sabe? Eu tinha cabelo daí. Eu tinha, essa barulho daí. Lembra, Diogo? Lembra, Guerrinha? Era o que ele era na editoria de esportes? Um chinelo. E aí tá aí agora. Não, né? Aqui, ó. Falando, eles elogiando agora, hein? Fulano, pega bem, fulano, né? Pô, obrigado. Davi, momento cultural do programa, o Renatão lá de Curitiba manda dizer o seguinte: depois de ouvir as narrativas e opiniões dos participantes do Sala de Redação, podemos afirmar que o Inter está com o Cudê fora. Intervalo comercial, nós voltamos em seguida. Estamos de volta com Sala de Redação, 14h23. E lembrando que a reunião continua, Gabardo. Chegou lá o Galeto Mamamia, liguei agora lá pro pessoal ali do Praia de Belas, disse que pediram o Galeto, olha, pra bastante gente, eu acho que tem muita gente reunida lá. Não, vai ser necessário, Pedro. Todos continuam, até porque tem treino daqui a pouco. Daqui a pouco os jogadores começam a chegar no CT. Sim, mas quem é que vai trabalhar no treino? Uma boa pergunta, Pedro. Essa é uma excelente pergunta. Olha, se o Cudê realmente deixar o Inter, é bem provável que ele faça a despedida hoje à tarde dos jogadores do Internacional. Agora, se ele ficar, o que é pouquíssimo provável, eu diria que é uma possibilidade nula neste momento, aí ele comanda, né? Mas enfim, eu acho que, ao que tudo indica, Fábio Matias, técnico que foi campeão da Copa São Paulo, é um nome que surge com força para ser o técnico interino do Inter neste momento.
Muito bem, Guerrinha, eu quero saber de ti o tamanho do prejuízo do Inter a se confirmar a saída do Cudê. É um trabalho que é pego no meio do caminho, né, Pedro? Agora, isso é uma faca de dois gumes. De repente, a troca de treinador pode motivar o vestiário. Isso a gente tem que esperar para ver. A verdade é a seguinte, o Internacional estava jogando nada. Nada. O Internacional está com dificuldades para ganhar os seus jogos contra adversários que são balizadores para quem quer chegar ao título. Está jogando muito pouco. Ontem contra o Curitiba, antes de fazer o primeiro gol, tinha levado bola no pau. O Inter não consegue ser dentro do Beira-Rio, onde sempre foi muito forte. Foi aquele time que encurralava adversários. Ele não consegue mais ser isso. O Inter vinha jogando no erro do adversário. É muito pouco. Para quem aspira chegar a brigar pelo título, é muito, mas muito pouco. Então a troca de treinador, a gente vai ver com o tempo. Mas é sempre um oxigênio novo, né? Dependendo da escolha. Claro, daqui a pouco tu traz o Zé Ricardo, por exemplo, não vai mudar nada. Agora, tu traz um cascudo, um cara que é gestor de grupo, que chega lá e olha para os caras e diz, poxa vida, tu vê só que prêmio me deram, me trouxeram para dirigir o líder do campeonato com vocês jogando essa bola toda. Pô, os caras saem do vestiário comendo grama, né? Ô Pedro, o Inter está se beneficiando de um ano onde realmente todo mundo concorda que o nível técnico está baixíssimo, realmente as partidas não são um primor, a gente sabe disso, e nenhuma delas é. Ontem o Flamengo tomou uma sapatada de 4-0 do Sampaoli, que nem no campo estava lá suspenso e falando pelo celular, como se ninguém conseguisse ver isso, né? E realmente o que eu quero deixar bem claro, que é um dia triste para mim como torcedor colorado, eu realmente era do movimento cudezista desde o começo mesmo, né? Eu brincava com a turma toda aqui, que existiam os dois movimentos, o cudezista e os Cudê fora. Bom, hoje é um dia triste porque os Cudê fora triunfaram, chegaram ao seu objetivo, e o cara está saindo, mas que isso sirva como um fator motivacional para o grupo curto, né, que o Cudê tanto falou, para esse grupo, entre aspas, o grupo curto, um grupo limitado, agora que sirva de estímulo para eles entrarem em campo e realmente falarem, né, e mostrarem para a torcida que o Cudê estava errado e que o grupo tem essas limitações, a gente sabe, mas que também, por outro lado, são os líderes do campeonato e que não aconteça o que aconteceu ontem no Beira-Rio, diante do Curitiba. Porque os jogos que o Internacional perdeu no primeiro turno, ali a virada do Fluminense, o Goiás, o Fortaleza, paciência, eram derrotas. Agora, as vitórias que se escaparam nos últimos minutos contra o Bahia, contra o Flamengo, contra o Palmeiras e ontem contra o Curitiba, esses 8 pontos, se não estivessem na tabela agora com a gente muito na frente de todo mundo, o resultado seria bem diferente para a manutenção do restante do mas ano. Isso todos acontece, perdem, né? Todos perdem, mas no Inter é uma fórmula clássica, né? É a fórmula do passou os 40 do segundo tempo, a torcida mesmo já fica esperando, né, o pior acontecer, e nessas 4 partidas aconteceram. Falha do Moisés, falha do Rodinei, falha de não sei quem, falha do Lomba, mas no fim das contas é algo que acontece com o time todo, né? Então, se realmente o grupo tiver condições de assimilar que o Cudê está pulando da barca agora, alegando que eles são um grupo curto, um grupo limitado com atletas que o próprio Cudê fala que não são suficientemente talentosos e com capacidade de ganhar o campeonato. Mas eu acho que ele não falou isso, hein, Malenotti? Mas eu acho que ele não fala eles essa eu acho que ele fala na quantidade. Ele fala mais na quantidade. Que ele não tem peças de reposição. Pelo menos é que eu entendo. Mas ele questiona o Yuri Alberto, ele questiona o Maurício. Não, mas são os reforços. Ele está dizendo o seguinte, que ele precisa de reforços do nível dos jogadores que ele tem. Mas eu não quero um reforço a nível de Moisés e Musto e Marcos Guilherme. Marinotti, por exemplo, ele ontem, por exemplo, o Patrick estava se arrastando, o Edenilson, e ele não tem um jogador da característica para poder colocar no lugar. O jogo estava desenhado para um jogador de potência física, né? E ele não tem esse jogador. A questão toda, para mim, o resumo da ópera
é de que o Inter teve a grande notícia do ano, que foi a contratação, né, a grande notícia no futebol brasileiro, muito saudada a contratação do Eduardo Cudê, e a pior notícia do ano, que é deixar que esse técnico vá embora sendo líder do campeonato. São os dois extremos, mas não é deixar não é maior estímulo para quem fica. O Cudê não é maior que o Inter, nenhum treinador é maior do que clube. O Cudê está indo embora por uma decisão dele, que o clube é absolutamente inocente. O clube pediu para ele parar de falar as coisas que ele insiste em falar. Poderia ter previsto, Maurício, poderia ter se prevenido para isso. Mas tentou acordar com ele que ele não falasse, ele continuou falando. A questão política do Inter começou a se desenhar lá atrás. Sobre as contratações é obrigatório que se diga que esse negócio que ele não tem peças para reposição, a culpa é dele. Ele pediu o Abel Hernandes, ele pediu o Lucas Fernandes, pediu o Musto, ele que pediu esses jogadores. Não foi da cabeça do Gandula que apareceu isso. E agora ele trouxe 4 estrangeiros, o Saravia até foi razoavelmente bem, né? E a gente está vendo que o Heitor tem bola para ser titular, porque não fica devendo nada. Dos outros 3 estrangeiros que ele indicou, que ele pediu, nenhum acrescenta nada. E foi pedido dele. Não foi pedido de ninguém. Então, se o grupo é curto, a culpa é dele também. O Inter pode agir, Guerrinha. Se é para trazer igual ao que tem na base, não gasta. Mas a base a gente está vendo, a base não dá a resposta imediata que o torcedor espera. Mas como se não dá base se não jogam? Não, mas é que a base, não jogam. Guerrinha, a base é um processo. Eles vão dar resposta. O Inter tem jogadores talentosíssimos. Agora se confirmar, Léo, se se confirmar a presença desse rapaz aí que é da Sub-20, muito provavelmente ele vai aproveitar a base. E aí nós vamos tirar dúvida. Tirar a dúvida. Tomara que sim, mas o histórico a gente vê que a base, ela dá a resposta. A gente está vendo o Grêmio agora, os meninos dão resposta com 22, 23 anos. Liga pro Guerrinha e continua discutindo com ele que o sala de redação terminou, tá? Pô, que pena, Pedro. Eu vou te passar o telefone. Vai ser um prazer falar com o Guerrinha. Continua discutindo com ele, prova que o Cudê é o cara, pronto, resolvido o problema. Bom, Alemão, o que vem aí, Alemão? Pedro, Gaúcha Mais